Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Amém, que bom. Hoje nós vamos ver se eu consigo lidar com várias coisas, com esse negócio e ainda com a mensagem. Eu falei pro pessoal da projeção ali, falei, daqui que hoje eu vou me desafiar. Não, a altura tá bom, vamos ver se eu... Aê, rapaz, é nóis. Amém. Isso aí, o protocolo foi feito para quebrar. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou um filho amado de Deus, em lutas e vitórias contra a orfandade, rejeição, o medo, o orgulho, o complexo de inferioridade, entre outras cositas más. Meu nome é Renato. Amém. Pode chamar de Renatinho, amém. Nós lideramos os adolescentes lá, né? Então eu sou da galera do Start, né? Eu sou da galera do Agito, sou da galera do Barulho, mas hoje Deus nos desafiou, através da vida do Lão e da Sinara, de estar aqui com vocês, para trazer um tema bem fácil de falar, né? Decisão 7, semana 25, eu me disponho a reparar, repete comigo aí, eu me disponho a reparar. Pois é, tirar o Renatinho lá do Start para trazer aqui para um tema desse, mas tá bom, Deus sabe de todas as coisas, podia ter ficado lá, né, podia ter faltado essa aula, vamos falar um pouquinho sobre isso, Mateus 6, versículo 14, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Tema de hoje, reparar para perdoar. Colossenses 3, 12 e 13, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Pois é, nós vamos falar sobre perdão. Quem estava aqui o ano passado? Então tinha uma galera que não estava. O ano passado nós trouxemos a mesma mensagem. Claro que não vai ficar igual, porque Deus faz nova todas as coisas. Eu não vou conseguir lembrar de tudo que eu falei o ano passado, mas Deus vai falar de uma maneira especial no seu coração, uma maneira diferente, porque eu falo que a gente solta a semente, né? A gente larga a semente, e muitas vezes eu solto a semente e cada um vai absorver de uma forma, e Deus vai falar no seu coração de uma forma especial também. Não vai ser fácil, porque nós vamos mexer em alguns assuntos que não são tão fáceis de mexer, então não vá embora. Talvez você se pergunte por que Deus tirou esse baixinho de lá do Start, não podia ficar lá quieto com aqueles adolescentes, afinal adolescente é tão difícil de trabalhar, né? Por que não ficou para lá, veio para cá? Mas Deus sabe de todas as coisas, porque eu estou aqui e porque você está aqui, né? Então nós temos aí um desafio pela frente, né? Será que você está pensando, será que nós vamos mexer hoje em coisas que estavam adormecidas dentro do meu coração, em coisas que estavam escondidas dentro do meu coração? Olha, a falta de perdão, ela pode paralisar a sua vida. Nós vamos falar sobre perdão. A falta de perdão pode paralisar a sua vida. A falta de perdão pode impedir bênçãos de chegar até a sua vida. Pode ser um impedimento para chegar até a sua vida. A falta de perdão pode bloquear o seu relacionamento com Deus, com você, com o próximo. Ela pode te prender dentro de uma caixa e você deixar de receber coisas boas que Deus tem para você. Perdoar significa a liberação ou o cancelamento de uma obrigação. 18 anos eu trabalhei no banco e existia lá no banco, nesses 18 anos, tinha um código que era LP, lucros e perdas. E durante certo tempo
da dívida de uma pessoa dentro de um banco, bom, primeiro um banco não é bonzinho, tá? Vamos lá, o banco não é bonzinho. Mas um período da dívida dessa pessoa, existe uma agenda de cobrança. Então, com 5 dias você recebe uma mensagem, com 7 dias você recebe um e-mail, com 10 dias você recebe uma ligação, com tantos dias você recebe alguém bater na sua porta, quem sabe, daí vai para um advogado, enfim, até que, dependendo do prazo, da linha de crédito tomada, dessa dívida não paga, essa dívida ela vai para um lucros e perdas. Aí alguém... Você já viu, já na sua vida, alguém falou assim, eu tinha uma dívida no banco e ela caducou. Ou então eu fui lá ver o que era e não existia mais dívida, estava desaparecida. Tá, mas quanto tempo que estava essa dívida? Sei lá, 5 anos, 7 anos, 10 anos, essa dívida sumiu. Olha só, o banco não é bonzinho. É que o banco entendeu que durante todo esse período, essa dívida ela não iria ser paga. Todos os esforços necessários já foram feitos e judicialmente talvez não fosse compensador, vamos dizer assim, cobrar. Então, o que o banco fez? Joga para lucros e perdas. Perde essa dívida, limpa o nome do cara, tchau, já era. Essa dívida foi cancelada, essa pessoa está liberada está liberada a vida dela. Isso é um perdão de dívida do mundo aí, né? E a gente tem a ideia do perdão, até que boa, né? O perdão é ótimo, seria uma ótima ideia, desde que a gente não tenha que praticar isso, né? Perdão é bom, perdão, todo mundo precisa perdoar, mas e quando é a nossa vez de praticar o perdão, né? Aí o negócio fica difícil, aí é muito forte, aí é difícil, talvez a gente não seja capaz, a gente não se sinta capaz de perdoar. Sabe, sobre o perdão, a gente tem um senso de justiça muito forte dentro de nós, que clama por um pagamento, sabe? Um senso de justiça que clama muito forte por pagamento. Eu estava assistindo um vídeo um dia desse, talvez vocês já tenham assistido, é do assassino de Green River. Alguém já viu isso? É um depoimento de um psicopata, é o julgamento, na verdade, de um psicopata. Ele matou mais de 40, quase 50 mulheres, foram umas 40 e poucas mulheres, ele assassinou friamente, e ele está naquele julgamento, e as pessoas, é um julgamento público, um júri popular, e as pessoas chegam até ele e começam a falar palavras de maldição, palavras horríveis para ele, e ele tem um olhar de desdém, né? Tipo, olhar de desdém para todos. Tem gente que tinha tanto ódio desse cara que a boca chega e espumava. Você vai queimar no fogo do inferno. Espumava. O senso de justiça dessa pessoa era tão forte que ela saía da consciência dela e amaldiçoava o cara, e para ele era um psicopata, para ele não estava nem aí. E eu, assistindo aquilo, eu imaginei que desde criança ele devia ouvir aquele tipo de coisa. Você é um menino que não tem jeito, você é isso, você é aquilo, você não vai dar certo, enfim, essa é outra discussão. Mas em determinado momento desse julgamento, vem um senhor, cabeça branca, barbão, tipo Papai Noel, e ele vem e fala assim: você está me desafiando, você matou minha filha. Ele é o pai da menina que foi morta por esse assassino. Fala: você está me desafiando a pôr em prática o mandamento mais difícil que tem, e eu vou ter que colocar esse mandamento em prática. Você mexeu na coisa mais preciosa que eu tenho, e eu estou sendo agora desafiado a pôr em prática o que é mais difícil para mim. E ele fala que a partir daquele momento ele está perdoando o psicopata assassino da filha dele. Foi chocante essa cena, depois vocês dão um Google lá. Foi chocante essa cena, que aquele olhar de desdém, aquele olhar arrogante, demoníaco até, ele deu espaço para um olhar de arrependimento e lágrimas, e aquele cara caiu no choro. E é sobre isso. Nosso senso de justiça, ele clama por um pagamento, mas
nós não pedimos e nós muitas vezes não praticamos a graça. Perdoar quem nos ofende é uma das exigências mais difíceis que Deus nos coloca. Lá em Mateus 6,12, fala: perdoa as nossas dívidas, assim... Será que eu já pulei? Eu falei que eu ia me atrapalhar com isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Para que o seu processo de restauração seja completo, você e eu precisamos dar e aceitar o perdão. Dar e aceitar o perdão. 2 Coríntios 2,10, vamos ver se eu me acho ali. Achei. Por amor de vocês... Não. 2 Coríntios 2,10. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Eu me lembro que no seminário de sexualidade do ano passado, a gente teve um momento chocante, que eu nunca tinha vivenciado aquilo, e por favor não entenda isso como uma heresia. Nós tivemos um momento chocante, em que a Juliana, ela trouxe algumas pessoas aqui à frente, e ela falou: talvez você precise perdoar a Deus. Cara, isso é chocante. Eu falei: meu detector de heresia deu amarelo naquele momento. Mas eu entendi o que estava acontecendo. Tem pessoas que passaram por momentos de aflições tão grandes, por lutas tão gigantescas, que você talvez já tenha visto, presenciado, ouvido, ou passou com você, de falar: onde é que estava Deus nisso tudo? Deus, cadê você quando eu passei por isso? Aonde estava você quando eu fui abusado? Onde estava você que você tirou meu pai? Aonde estava você que você tirou minha mãe? Cadê Deus nessa hora que eu fiquei órfão, que eu perdi tudo que eu tinha, que isso, que aquilo? Eu não sei. Aonde estava você, Deus? Os adolescentes me perguntam: mas foi Deus que criou o mal? Em Deus não há mal. Em Deus não há mal. Nenhum mal. Mas em Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, eu falo que foi um portal tridimensional, alguma coisa que se abriu, e todo o pecado da humanidade, tudo de ruim, ele abriu aquele portal e vinha tudo de mais horrível, todos os abusos, todos os assassinatos, toda a fome, tudo de ruim veio em Gênesis 3 com a entrada do pecado. Eu falo que minha cabeça é a cabeça do Fantástico Mundo de Bob, né? Alguém está contando uma história e minha cabeça está lá andando de bicicletinha e vendo tudo. E eu posso imaginar em Gênesis 3 um mundo perfeito, tudo acontecendo. Aliás, os adolescentes não sabem o que é o mundo de Bob. Esses dias um adolescente me perguntou: ô Renatinho, quem é o Bob que você tanto fala? Eu falo: não, dá um Google lá que você vai ver. Alguém sabe quem é o Fantástico Mundo de Bob aqui? Beleza. Estamos juntos, aqui nós estamos juntos. E aí eu fico imaginando, cara, o jardim do Éden maravilhoso, tal, de repente abre-se um portal, aquela serpente gigante, nojenta, oferece alguma coisa, passa uma conversa a Eva, cheia de astúcia, fala com o esposo, o Adão não exerceu aquele papel, e naquele momento um portal se abre, todo o mal da humanidade, que poderia assolar a humanidade, ele entra, e tudo que nós estamos vendo hoje acontece, desde lá. E aí as pessoas falam: foi Deus que fez isso, foi Deus que criou isso, foi Ele que me tirou meu filho, foi Ele que isso e aquilo, e eu não vou falar um monte de coisa, Deus fala no seu coração. E aí a Juliana fez esse momento. Só que o segundo momento foi muito mais importante. Que ela falou: agora você vai pedir perdão para Deus, porque você inverteu os papéis. Você estava dizendo que Deus é mau e Deus não é mau. Agora você vai pedir perdão, porque você estava dizendo que Deus estava fazendo o papel do diabo, e nós invertemos o papel. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de cura, de restauração. Deus tem plano de paz, diz em Jeremias 29:11, pois eu sei os caminhos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar, e plano de paz e não de mal. Depois você lê lá, Jeremias 29:11. Ele tem caminhos de paz para você, não é de mal.
Mas você inverteu o papel, nós invertemos o papel e muitas vezes culpamos a Deus. Mas precisa se pedir perdão. Deus, eu disse ao Senhor que o Senhor era mau. Em algum momento da minha vida eu quero me retratar com o Senhor. Enfim. Todo homem caiu, mas é necessário perdoar a Deus, pois todo homem caiu e nele tem a redenção, e ainda pedir perdão, pois invertemos os papéis e colocamos Deus no lugar de mal. Ele quer restaurar o perdão e a paternidade perfeita. Deus quer restaurar a paternidade perfeita. Amém? Faz sentido o que eu estou falando? Amém? Vocês estão quietinhos? Eu falei que o assunto não era fácil, mas Deus tem cura para nós. Deus tem restauração para nós. Deus tem bênção para nós. Onde eu estava, 2 Coríntios 2, 10 e 11, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. É isso? Paulo mostra, deixa eu ver, 10 e 11. Paulo mostra a vantagem de Satanás quando ignoramos o perdão. Ele tem vantagem sobre o cristão. É como se sempre houvesse uma acusação, sempre houvesse uma legalidade para o diabo te aprisionar. Hebreus 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Restauração no relacionamento do pai. Existe um problema no perdão que é da boca para fora. Muitas vezes a gente perdoa da boca para fora. Tá bom, perdoo. Minha mãe me ensinou a perdoar, eu perdoo. Mas lá dentro fica remoendo. O perdão te liberta física, emocional e espiritualmente. Me lembra de falar da minha professora? Eu preciso falar da minha professora. Ela era ateia. Lucas 6:37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Agora é hora de refletir. Você tem dificuldade para perdoar? Agora é hora do caderninho, das nossas anotações, do nosso autoexame. Eu vou dar alguns pontos importantes, que está aí também no seu material. 1. A falta de perdão. Ela prejudica as suas orações. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Isso. A falta de perdão, ela prejudica a adoração. Alguém já foi em algum culto que a coisa não rolava? E estava lá no culto e o louvor não fluía e as coisas não aconteciam e parecia que a oração não passava do teto e a coisa não deslanchava. Muitas vezes, talvez quem esteja ministrando o seu coração, que você teve a sensação de que o seu louvor não passava, que a sua oração não ia, é uma falta de perdão que não foi entregue, que não foi dada, que não foi liberada. Adorar é entregar tudo. Deixa eu ler o versículo aqui. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, adorar é entregar tudo. Não é só entregar o cantar, a adoração ela é um estilo de vida. Minha vida não vai fluir se eu não entregar tudo. E não é somente a oferta física, o dinheiro, o tempo, servir, vir aqui, servir, fazer ministério. Adorar é entregar tudo. É entrar na presença e conduzir os outros. Especialmente quem está aqui na música. Eu sou músico, especialmente quem está ali. Eu toco na bateria e quando eu toco, eu sei da responsabilidade que eu tenho de conduzir a igreja até o lugar santo. Até o sacerdote, quando ele entrava no lugar santo, ele tinha que estar puro e purificado. Tinha uma corda amarrada no seu pé,
tinha sininho nas suas vestes, e se ele não tivesse purificado, lá mesmo no lugar santo, ele era fulminado e só puxava pela corda o pé dele, porque ele não estava em santidade diante de Deus. Como eu e você estamos ofertando o nosso louvor, não é só quem está aqui em cima não, somos todos nós, nosso louvor como estilo de vida. Será que o seu louvor parece um teatro? Estava conversando com os adolescentes no imersão lá na garagem, e a gente estava falando, não é sobre somente levantar a mão, chorar, ficar ranhento, ajoelhar, também é isso, mas é entregar a vida inteira, como um estilo de vida, de adoração e de louvor, senão não passa de um teatro. Coração limpo, sem mágoa, sem justiça própria, confiando na justiça daquele que nos deu a vida. Nós éramos para estar pendurados naquela cruz. Não sei se em algum momento da palavra eu vou falar isso, mas no domingo eu estava falando isso no imersão. Imagina todo o pecado da humanidade em cima de uma única pessoa. Abraão, quando foi oferecer o seu filho, que ele levantou aquele cutelo, aquela faca, Deus disse, ainda lembramos do teatro, né? Abraão, não. Mas naquele momento, quando era o Cordeiro Santo de Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus naquele momento, carregando todo o peso da humanidade, todo o meu pecado, era para eu estar ali. Eu era para estar naquela cruz, com todos os meus pensamentos, com todas as minhas mazelas, com tudo que eu escondo, com todos os meus medos, os meus traumas, as minhas rejeições, a minha orfandade, era para eu estar ali. E o pior, não era só eu, era para todos nós estarmos ali. O peso era tão grande que nos poros de Jesus não era suor e sangue. Era para eu estar ali. Olha o tamanho do perdão de Deus. E agora eu preciso dar também. 3. Traz problemas físicos. Lembrando da minha professora era uma bruxa, e ela vinha toda esotérica, toda esquisita para a escola, professora de filosofia, bem doidona, ateia, maluca da cabeça, e bem divertida, mas ela era bruxa, e ela conta que o irmão dela era um cara, até tem algumas linhas aí, por favor, não procure isso, nós temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, nós temos Jesus que nos cura e nos restaura. É triste ver cristãos buscando esse tipo de coisa. Nós não precisamos disso, que eu vou falar. O irmão dela faz estudo da aura. Eu fiz faculdade em 99, então faz um tempinho já. E o irmão dela faz estudo da aura, também ateu, faz estudo da aura, e ele dizia que nos estudos da aura que ele fazia lá, ele descobria que a pessoa às vezes sofria de uma doença, de um mal, por uma falta de perdão, e ele viu uma mancha na aura da pessoa lá, era uma falta de perdão, e descobria mesmo que a pessoa estava doente por falta de perdão. O que eu quero dizer com isso? Se até o mundo já sabe que a falta de perdão pode gerar doenças, quanto mais nós, que já temos a palavra de Deus, e fala lá em Salmos 32, versículo 3, enquanto eu escondi os meus pecados, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. É outra versão, eu gosto da outra versão. Enquanto escondi meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Olha lá. Então não são somente doenças emocionais, são doenças emocionais, espirituais e físicas, que podem estar acontecendo através de uma falta de liberação de um perdão. Até as pessoas do mundo sabem isso. Mas nós temos o nosso manual, nós temos nosso Deus, que já tem nos dito o que é para ser feito. 4, gera medo de encarar o problema. Enquanto me calei resignado, teimoso, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Até quando que nós vamos ficar resignados, teimoso, turrão, sem liberar o perdão, sem dar o perdão, sem conceder o perdão, sem receber o perdão, sem se auto-perdoar? Reflita.
Quais das consequências acima você tem enfrentado por não perdoar? Você já acreditou em mentiras? Você é um bobo, você é um babaca, você é um trouxa, você é isso, você é aquilo. Você já acreditou em mentiras? Eu já. Eu anotei aqui, capachão. Eu fui um cara que sofreu tanto bullying na adolescência, que se eu ficasse falando os apelidos que eu tive aqui, a gente ia passar algum tempo de explicação, ia dar umas horas de explicação de cada apelido. Mas um dos apelidos que eu tive na adolescência, que eu só fui descobrir na idade adulta o que era, foi capachão. Porque na minha cabeça, capachão era o cachorro da TV Colosso. Alguém lembra da TV Colosso, que tinha o capachão? Ô, chefinho! Né? Alguém lembra ou só eu que sou velho aqui? Obrigado, gente. Se eu falar para os adolescentes, eles também não vão lembrar. E eu achava que era porque era o cachorrinho divertido. Ai, chefinho! E não era. O capachão porque todo mundo pisava nele, todo mundo fazia de gato e sapato. Eu só fui descobrir isso, eu já era velho, adulto, cara. Que todo mundo pisava em mim, todo mundo judiava de mim, todo mundo colocava apelidos e gracinha, e isso e aquilo. Eu achava que o meu apelido era capachão e estava tudo bem. Era o capacho. Eu acreditava numa mentira. Entre outros. Será que você já passou por esse tipo de coisa? De ser bobo, capachão, manipulado, indigno? Quando você toma a decisão do perdão, você será honrado por Deus. Ele te diz o que precisa ser feito. A voz das pessoas que importam para você é menos importante do que a voz de Deus. A voz dele importa mais. Normalmente, quando colocam um apelido ou falam uma mentira ao seu respeito, não é o Zé da esquina que fala. O Zé da esquina passou e falou: e aí, Zé Oreia? Aí você precisa vir para o 30 Semana porque alguém passou na rua e chamou de Zé Oreia. Não é. É alguém que tem uma autoridade sobre a sua vida. É uma professora, é a mãe, é a avó, é o pai, é o irmão mais velho, é um amigo que você estimava muito, dava muita estima para esse amigo judiava de você. E aí você tomou aquilo como a verdade. Mas a voz de Deus na sua vida, ela importa mais. Será que você está preso nessa mentira e por isso você não deslancha? Tem dois elementos no perdão bem importantes, o natural e o sobrenatural. O elemento natural, ele vem do próprio homem, a decisão de perdoar. E o sobrenatural é de Deus, é de competência divina, mas até a decisão natural, beleza, eu vou decidir, eu não estou sentindo vontade, mas eu decido perdoar, eu decido liberar essa pessoa. Até essa decisão, que ela é natural, ela é racional, ela também vem de Deus. Todos nós aqui talvez tenhamos um monte de cicatriz. Eu lembro quando eu era moleque, a gente ficava competindo, quem tinha mais cicatriz, né? Essa daqui eu queimei na moto do meu tio, essa daqui eu caí de patins, essa daqui foi não sei o quê, essa daqui foi não sei o quê, e ficava competindo cicatriz, né? As cicatrizes foram só, nem dói mais, um monte de cicatriz, todo marcado o corpo. Mas cada uma delas conta uma história, não dói mais. O que Deus tem para você é que você não vai ter uma amnésia e esquecer o que aconteceu. Talvez tenha cicatriz, mas não vai doer mais. Vai ser uma história que você vai contar. Pessoas que são machucadas, elas machucam. Pessoas feridas, elas ferem. Ela tem a tendência de ferir. Mas quem é curado e restaurado tem a tendência de restaurar. Que você e eu sejamos curados para curar e não feridos para ferir. Porque ele vira um ciclo de vício, um ciclo vicioso. E um mau hábito, que precisa ser quebrado. Quero falar já falei, O perdão é composto de dois elementos. O natural, que origina-se do próprio homem, então é uma decisão. O perdão é uma decisão, não é um sentimento, é uma decisão. E o sobrenatural, que Deus, a partir da decisão, Ele vai trazer a cura. Renatinho, mas você disse que até a decisão que é natural, ela é inspirada por Deus? É mesmo. Porque nesse momento que agora você está tomando a decisão de perdoar alguém, uma situação, a si mesmo, algo que você viveu, é natural essa decisão. Sobrenaturalmente, Deus está me trazendo aqui para trazer esse esclarecimento, essa clareza para você.
Então, no seu natural, Deus, Ele move no sobrenatural, traz pessoas, situações, igreja, confidente, situações, Ele move para que você possa operar no seu natural e tomar sua decisão racional. E a cura é por conta dEle. Amém, irmãos? Amém. Então vamos junto. Obediência a essa voz sobrenatural. 4 pilares do perdão. Deus já te perdoou. Primeiro, Deus já te perdoou. Segundo, você precisa perdoar quem te feriu. Terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus erros. E o quarto, você precisa se perdoar. Quando você toma a decisão do perdão, você será honrado por Deus. Ele te diz o que precisa ser feito. A voz das pessoas... Opa, eu já falei essa parte. Então, reflita. Perdão, gente. Quais os pilares do perdão você considera mais difícil de alcançar? Como reparar de dentro para fora? Então, você tem uma pergunta aí para responder. Deus já te perdoou. Você precisa perdoar quem te feriu. Você precisa pedir perdão pelos seus erros. E você precisa se perdoar. Qual dos pilares do perdão você considera mais difícil de alcançar? E como reparar de dentro para fora? Primeiro, aceite o sacrifício perdoador de Cristo na cruz, que é aquilo que eu falei. Aquela cruz era minha, era para eu estar lá, era para você estar lá. Eu recebo esse sacrifício, eu recebo essa morte, essa ressurreição. Eu recebo o poder desse sangue que me limpa e me lava do meu pecado e das minhas mazelas e das minhas limitações. Eu recebo esse sangue, eu aceito esse sacrifício. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E a palavra é tetelestai. Está consumado, está pago. Se você for perdoado, você se torna um perdoador. Lembra que eu falei que você é um curado e agora você torna um curador? Você foi curado para curar, você foi perdoado e agora você se torna um perdoador. Restaurado para restaurar, o preço ele já pagou naquela cruz. O processo de morte eu mato com o meu orgulho para ser livre. Eu mato o meu orgulho. Vamos lá. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Romanos 3, 23 e 25. Ali. Mas também está no seu caderno. 2. Perdoe aqueles que o ofenderam. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando a gente não perdoa, a gente fica arrastando aquela pessoa. Eu gosto de assistir, gostava, agora eu não tenho assistido mais, mas quando estava na febre de zumbi, eu ficava assistindo a série de zumbi lá, o Walking Dead, né? Ficava assistindo isso, eu achava muito louco. Eu falo, nossa, o apocalipse zumbi vai ser muito legal, né? Mas imagina você, né? Imagina eu no apocalipse zumbi, 60 quilos, né? Deixa para lá. Mas imagina você carregando um zumbi num saco preto, ou fedorento em decomposição, amarrado no seu pé, e aonde você vai, você arrasta aquele zumbi fedorento, gemendo atrás de você, e aonde você vai, você arrasta aquele zumbi nojento, fedido, leproso, doente, e onde você vai, aquele zumbi, eu quase fui lá no armário do teatro, pedi para o Denis um boneco, que eu ia trazer o boneco e ficar arrastando ele no palco. Imagina você arrastando alguém fedido, durante anos, que te trava a sua vida, que te impede de vencer, que te impede de acessar
porque você está carregando um morto atrás de você. É bem sério isso. Perdoe aqueles que ofenderam. Agora eu já não sei mais onde eu estou ali no telão. Perdoe aqueles que ofenderam. Não retribua ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça o possível para viver em paz com todos. Abra mão do meu processo de vingança, da dor e da ferida. Uma ferida causada põe você abaixo do seu inimigo. Uma vingança que você decide se vingar, ele te coloca no mesmo nível do seu inimigo. Mas o perdão te coloca acima do inimigo, não por orgulho, acima em maturidade. Porque você entendeu o que Deus fez por você. Então, se você não perdoa, você está abaixo. Se você se vinga, você colocou em pé de igualdade. Mas se você decide perdoar, aí sim você atingiu um nível maior de maturidade. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre os firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. E aqui eu quero parar um pouquinho e fazer uma observação muito importante. Toda essa mensagem que a gente está trazendo aqui, se você eventualmente, eu não conheço a todos, e eu não sei o background, a história que cada um traz, eu não sei, assim como vocês conhecem o que eu trago para vocês, mas eu não conheço a história de cada um, e eventualmente pode ter gente aqui, alguma pessoa aqui, que ela pode ter sido abusada, ela pode ter sido rejeitada, ela pode ter sido largada, ela pode ter sido abandonada, ela pode ter passado por momentos horríveis em sua vida, presenciado a morte de um parente, de uma pessoa, seja o abandono, seja a rejeição, seja um abuso sexual, um abuso físico, um abuso psicológico, seja o encarceramento, alguém já passou por prisão, eu não sei a história de cada um. De qualquer forma, o que eu quero falar para você é que se você passou por isso, o programa, nós lamentamos isso. Isso dói na gente também. Mas nós precisamos, junto com você, dar esse passo de perdão. Não desobriga as pessoas do mal que ela te causou. Ainda nos adolescentes eles estavam perguntando, mas e se alguém cometer alguma coisa e pedir perdão a Deus, vai preso igual. Vai preso igual. E vai se reconciliar com Deus lá na cadeia, e vai ser restaurado por Deus lá na cadeia, mas nós não podemos prender, nós precisamos liberar o perdão. Então, eu quero que você se sinta neste momento respeitado por Deus, respeitado por nós, respeitado pelo programa 30 semanas, porque nós lamentamos o seu background, se não foi bom o suficiente, mas nós precisamos dar esse passo, você precisa dar esse passo, de se liberar daquilo que te prende, daquilo que te amarra. Quebre essas amarras, libere o seu passado para que você possa viver o melhor de Deus. Qual dos seus traumas será mais difícil de perdoar? Está aí no seu caderno. 3. Peça perdão pelos seus erros. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Peça orientação ao Espírito Santo, seja sábio. Às vezes você precisa pedir perdão pelos seus erros e fazer uma reparação, mas essa reparação, ela envolve uma terceira pessoa. Isso é uma traição. Isso é um ex alguma coisa, isso é uma terceira pessoa. Você não pode chegar porque Deus falou com você nesse momento de que você precisa reparar e sair, causando de repente um transtorno na vida de um terceiro. Por isso, você tem a liderança do 30 semanas, se aconselhe, converse com seu confidente, converse com os líderes do 30 semanas. Você precisa reparar, você precisa tomar essa decisão. Mas você precisa também ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria antes de fazer a sua reparação. Cuidado para não envolver um terceiro. 4. Perdoe a si mesmo. Isaías 1, 18 e 19.
Venham, vamos refletir juntos. Olha, Deus convida a gente para pensar. Ei, vamos conversar? Ei, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora os seus pecados sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus já te perdoou. Chegou a hora de você se perdoar. Chegou a hora de você andar livre, de você ter um bom futuro, de você largar a amargura e o arrependimento. Não ignore seu passado, saia da culpa e vai viver o melhor de Deus. Se você já pediu perdão a Deus, Ele já confessou, Ele já lançou no mar do esquecimento. Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, é isso mesmo, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, caminhando para a conclusão, os passos do perdão te conduzem para abrir mão da culpa e da vergonha. Vou repetir, os passos do perdão te conduzem para abrir mão da culpa e da vergonha. Quando você se perdoa, o seu passado não muda, mas certamente o seu futuro se transforma. O seu futuro passa por uma transformação. Um teólogo chamado Henry Nouwen disse assim, é muito duro dizer, sem o seu perdão, deixa eu ver se tem essa frase dele. Isso. É muito duro dizer, sem seu perdão, ainda estou ligado ao que aconteceu entre nós. Apenas você pode me libertar. Isso exige não só uma confissão, de que magoamos alguém, mas também a humildade para reconhecer nossa dependência do outro. É quando somos perdoados que podemos perdoar. Livre-se dessa dependência. Seja livre, foi para isso que Deus te criou. E aí a gente vai para a pergunta facilitadora. Quais são os erros e as pessoas com as quais você trabalhará o perdão essa semana? Você precisa trabalhar o perdão? Com quem? Quais os erros? E aqui eu termino com um acróstico sobre o perdão. Perdão. Proteção, encontro, renovação, domínio próprio, amor incondicional e oração. Então que você receba o perdão essa noite, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu sei que é um tema difícil, mas que Deus tenha trazido a mim até vocês, não para machucar, mas tirar a casquinha da ferida para ser curado. A mãe falava assim, tira o esparadrapo, tira o band-aid, que daí toma ar e cura. Você não quer tirar o band-aid, não quero tirar o esparadrapo. Às vezes precisa. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, entregamos as nossas limitações, mas também queremos entregar as nossas decisões. Que haja neste momento, Senhor, decisão de perdão, de perdoar ao outro, de perdoar a si mesmo, que haja decisão de reparação. Senhor, sobretudo que haja cura e transformação, para que os ministérios fluam, para que a vida flua, para que todo o peso e todo o morto e todo o cheiro e todo o lixo que a gente carrega e arrasta seja deixado para trás e agora a gente possa caminhar em liberdade, viver os seus planos que o Senhor já tem traçado para nós. A sua palavra fala que o Senhor traçaste todos os nossos dias já foram escritos, que nós possamos acessar esses dias, Pai, que nós possamos acessar com mãos limpas, coração puro, com vestes limpas, que o perdão não nos prenda, não nos retenha a falta do perdão, mas que nós possamos liberar, Pai, a nós mesmos e quem precisa ser liberado. Queremos viver o melhor de Deus, ó Pai. Queremos viver o melhor de Deus. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós, Pai, que seja liberado através desse perdão, Pai.
Que nós possamos receber essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, como cura, restauração e transformação em nossas vidas. Amém.